Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje nós vamos voltar a fazer uma incursão pelo mundo do cinema de horror. No primeiro vídeo que eu fiz há umas 3 semanas atrás, falando sobre esse assunto de cinema de horror, eu comecei a falar sobre os Dreamlike Films e falei do Carnival of Souls. Eu tinha programado de fazer naquele vídeo, além de falar do Carnival of Souls, falar de mais 2 filmes, mas simplesmente o vídeo ficou longo demais e eu tive que abortar os 2 outros filmes que eu ia falar, dos quais eu ia falar, e que eram representantes desse negócio aí, né, que eu tô chamando e muitos críticos de cinema e historiadores de cinema também chamam do movimento de Dreamlike Films americano, né? Eu não vou voltar a falar o que é Dreamlike Films, para quem se interessar e não tiver visto os vídeos anteriores sobre cinema, de 2 semanas atrás, tem lá um videozinho em que eu falo um pouco sobre o que são esses Dreamlike Films. Então aqui eu já vou retomar o que eu havia começado lá há 2 semanas e já vou falar diretamente dos outros 2 filmes que acompanham, né, a minha apresentação do Carnival of Souls, que eram 3 filmes. Eu só falei do Carnival e agora eu vou falar dos outros 2. Bom, os outros 2 Dreamlike Films dos quais eu vou falar, o primeiro é um filme de 1974, né? Todos esses filmes são americanos, norte-americanos. É um filme de 1974 chamado Messiah of Evil. Aqui no Brasil foi lançado com um nome um pouco boboca, assim, Zumbis do Mal. Bom, Messiah of Evil é esse filme aqui que eu tenho em coleção, né? Eu só mostro e só falo de filmes que eu tenho em coleção, para respeitar, né, a pegada de colecionismo desse canal. Essa versão aqui do Messiah of Evil é uma versão que foi recentemente lançada pela Radiance inglesa. Essa versão aqui é limitada em 2.000 cópias e tem uma outra versão que também foi lançada pela Radiance, que eu não sei qual é a limitação dela, mas eu acredito que seja menos do que 2.000 cópias, que é uma versão que vem com 2 discos. Essa daqui que eu comprei só vem com 1, eu até queria comprar essa de 2, mas ela já ficou sold out na pre-order. Então eu tive que me satisfazer com essa versão simples mesmo. Aqui é o interior do disquinho e o legal dessa versão aqui, o interior dessa versão, é que tem o... Deixa eu me aproximar aqui. Tá, aqui eu acho que não tá pegando a luz ali. Do cartaz original do Messiah of Evil, que é um cartaz muito bacana, que é esse aqui, né? É um cartaz muito bacana, que inclusive eu tenho uma camisa desse, exatamente com esse cartaz aqui. Bom, então tá mostrada a versão da Radiance inglesa, que acabou de ser lançada. Foi lançada agora em 2020, ou foi em 2023? Não, eu acho que foi agora em 2024. E o que dá para falar sobre o Messiah of Evil? Bom, então, como eu já tinha adiantado, né, ele é um Dreamlike Film, está dentro dessa como é que a gente poderia chamar isso? Não é um gênero, né? Dessa seara dos Dreamlike Films, tem essa pegada. Como eu disse, ele foi lançado aqui no Brasil com esse nome bem tolinho, Zumbis do Mal. O diretor é o Willard Huyck, não sei se é assim que é a pronúncia do nome, se alguém souber aí me corrija. Willard Huyck e a esposa dele, a Gloria Katz, que inclusive não fizeram mais filme nenhum. Esse é o único filme que esse casal de diretores dirigiu. E eles ficaram mais conhecidos, na verdade, como roteiristas. Essa que era mesmo o ofício principal deles, o ganha-pão deles. E eles trabalharam, por exemplo, como roteiristas numa das sequências do Caçadores da Arca Perdida do
Steven Spielberg. Foi aí que eles ficaram conhecidos no cinema, não com esse filme aqui, que é um filme bastante obscuro, o Messiah of Evil, né? O único projeto em que eles foram diretores. Bom, assim, também, como eu fiz no Carnival of Souls, eu vou contar rapidamente aqui qual é o enredo, né, o plot. Conta a história de uma jovem, que é aquela da capa, que viaja para uma pequena cidade litorânea, possivelmente na Califórnia, em busca do pai, um pintor famoso, que morava lá, retirado lá nessa cidade, mas que tinha mandado cartas para a filha, expressando um temor muito profundo de uma perseguição que ele estaria sofrendo de um grupo obscuro, não se sabe muito bem que grupo é esse, lá dessa cidade. Aí a filha, então, preocupada com o pai, ela vai para essa cidade, uma pequena cidade do litoral, para, né, descobrir o que é que está acontecendo com o pai. Bom, essa é a história. Assim, o Messiah of Evil, assim como o Carnival of Souls, ele tem muitas semelhanças com o Carnival of Souls, além dos dois serem dreamlike films, mas eles também são considerados, assim, né, pelo pessoal que faz história de cinema e pelos cultuadores de cinema, como um clássico do filme independente americano, né? Outra coisa que é muito importante ressaltar é que é um filme independente, né? Como, aliás, todos os dreamlike films eram filmes do cinema independente americano, né? Bem underground. Não era uma temática, os dreamlike films, do cinemão americano. Aliás, muito pelo contrário, né? O dreamlike films, ele, na época, né, ele tinha lá dos anos 60 e nos anos 70, ele tinha essa característica de ser basicamente um cinema que de alguma maneira, se opunha formalmente, né, do ponto de vista estético e essas coisas, ao cinemão americano, Hollywood e essas coisas. Bom, o Messiah of Evil tem uma característica que é muito, assim, muito marcante em filmes, é uma escolha narrativa que o diretor faz, que é uma das escolhas mais importantes que ele pode fazer, que é a inclusão de uma chamada voice-over, uma narração em voice-over. Voice-over, para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente o que é isso, não tem nenhuma complicação nisso, é aquela narração que fica por cima do que está acontecendo no filme, né? Então é uma voz que não está dentro do universo diegético propriamente do filme, né? Daquele espaço em que as cenas estão acontecendo. É alguém que está narrando por cima, né? Então ele fala alguma coisa do tipo: naquela tarde chuvosa eu fui até não sei aonde com o carro, não sei o que, aí aparece o cara indo com o carro, né, no filme. Quer dizer, ele está narrando o que está acontecendo. E assim, esse filme, o Messiah of Evil, assim, é um dos exemplos mais bem acabados de dreamlike films que a gente vai encontrar. Ele tem todas essas características clássicas do dreamlike films. Tem um enredo truncado, diálogos inverossímeis, imagens poéticas e fantasmagóricas. Isso é muito importante no dreamlike film. Narrativa lenta, com longas tomadas, senso de estranheza, um certo senso de estranheza e de impossibilidade dos personagens de escapar a um fim trágico. Então tem uma certa característica assim, de um destino inescapável. Os dreamlike films têm essa característica de um destino inescapável, né? Que é que você sabe que vai acontecer uma coisa trágica no fim. Muito como um pesadelo, né? Que é a imagem que eles tentam, de certa forma, evocar. Esse filme, o Messiah of Evil, é um filme muito influenciado por pintura. Os dreamlike films são filmes muito influenciados, mesmo que não seja diretamente, pelo universo da pintura, né? Eles costumam esculpir os diretores, eles costumam ter essa característica de serem escultores de imagens, né? Então, muitas imagens, muitos frames, muitas tomadas, elas parecem pinturas ou pinturas em movimento, né? Tem um
uma preocupação estética muito grande em fazer, né, uma cena que tem essas características quase que de uma pintura, né? O Dreamlike Films é muito baseado nisso, e o Messiah of Evil também. E aqui no Messiah of Evil tem um pintor em especial que influenciou demais aqui o tipo de cenografia e construção de imagens do Messiah of Evil, que é um sujeito chamado Edward Ruscha. E esse Edward Ruscha era um pintor ligado àquele movimento da pop art americano, da qual o Andy Warhol, eu acho que foi o pintor mais famoso, né? Mas esse Edward Ruscha também era ligado a esse movimento da pop art. E assim, né, o que era basicamente essa coisa da pop art, né? Eles tentavam apagar essas diferenças entre publicidade e arte, né, brincavam com símbolos do marketing, da publicidade como arte, e o inverso também, né? Temas artísticos como publicidade, né? O Andy Warhol era, né, aquelas imagens lá que ele fazia, as pinturas, desenhos e tudo. E esse Edward Ruscha é a mesma coisa. Ele tem, inclusive, algumas pinturas dele que fazem referência às quais o Messiah of Evil faz referências diretas. Eu vi, por exemplo, uma pintura dele de um posto de gasolina, que na cena inicial do Messiah of Evil ele começa com a atriz principal fazendo parado num posto e vai, né, encher de gasolina, mas claro, isso é só um dispositivo narrativo para que aconteçam umas coisas lá. Ela conversa com o frentista, e o frentista dá umas informações, assim, do tipo, não vá para a cidade, assim, até lembrando muito aqueles filmes góticos europeus de vampiros, né, que um viajante estava indo para um castelo e aí ele encontra um estalajadeiro, por exemplo, né, e diz, estou indo para o castelo, e todo mundo fica, né, não vá para esse castelo e não sei o que, né. Aqui o dispositivo narrativo é muito semelhante ao desses filmes góticos europeus, com os quais os Dreamlike Films conversam, né, como eu falei no vídeo em que eu falei especificamente dos Dreamlike Films. E aqui tem um dispositivo narrativo que é idêntico, análogo, só é contextualizado para a realidade americana da época. E como costuma acontecer com os Dreamlike Films, esse filme, como eu já falei, é um filme paradigmático de Dreamlike Films. Ele tem uma mistura estética estranha, né, entre o gótico europeu com a cultura pop americana, que os Dreamlike Films americanos também têm essa característica, né? É um híbrido de influências do gótico europeu e também daquela realidade urbana e muito dominada pelo anúncio, né, da sociedade americana, da sociedade consumista americana, né? E é interessante que até, assim, eu vi agora eu não me lembro se foi algo que eu vi na internet ou se eu vi nos próprios extras do filme, alguém fazendo, um crítico de cinema, né, fazendo uma analogia de algumas coisas nesses filmes com os filmes do Antonioni, do neorrealismo italiano, né? E é interessante mesmo, porque o Antonioni, ele era arquiteto, né, além de ser diretor, e ele tinha uma preocupação com a arquitetônica das cenas dele. Assim, tinha coisas da arquitetura, é isso que eu quero dizer, da arquitetura mesmo, né? Ele transportava certos conceitos arquitetônicos que ele tinha para a feitura dos filmes dele, o Antonioni. O pessoal aí que conhece neorrealismo italiano sabe melhor do que eu sobre isso, né? Eu estou só passando, não sou nenhum especialista nisso, foi só uma referência que eu achei. E até porque o Antonioni também tinha uma coisa de filmar assim, em lugares que normalmente eram cheios de pessoas, né? Por exemplo, shopping, estacionamento de shopping. Ele gostava de filmar isso vazio, né? E ressignificar o que é aquele espaço sem cumprir a sua função de um veículo, um vetor de consumo, né? De indutor de consumo, né? Então, nesse filme tem algumas cenas que são feitas assim, né? Em lugares que deveriam estar cheios, shoppings e coisas desse tipo, e que estão vazios.
Isso aí tem alguma coisa a ver com esse tipo de cinema que o Antonioni fazia. Inclusive, outro diretor que tem muito essa pegada de mostrar lugares que deveriam ser cheios, vazios, é o George Romero, na trilogia, né, dos Mortos-Vivos. Ele tem essa coisa. Bom, depois um par de diretores fez isso, até tantos fizeram que até assim o texto inicial de crítica que poderia ter no negócio assim se esvaiu um pouco, né, nessa overutilização dessas imagens de lugares assim, destinados ao consumo vazio. Acabou virando uma crítica, esvaziou a crítica, né, de tanto que foi usado esse negócio. Mas na época não era tão comum, e esses caras aqui na década de 60 e 70 fizeram isso. Bom, e nesse filme tem um personagem interessante que faz o par da atriz principal, que ele é apresentado como um dandy de origem aristocrática portuguesa. Ele tem uma parte da família que é portuguesa, é isso que ele fala lá no filme, de aristocracia portuguesa, e uma outra parte que é norte-americana, né? Então ele assim, tem uma coisa totalmente assim, desconexa dele com o lugar, um dandismo afetado, aristocrático europeu, muito estranho, assim, soa assim, com outros elementos do filme, assim, dá um contraste grande, que, num certo sentido, também tem a ver com os Dreamlike Films. Os Dreamlike Films têm uma certa característica conflitante na própria estrutura dele, dada essas influências muito diversas, de ambientes muito diversos, que é o ambiente cultural americano, né, do consumo dos anos 60 e 70, com a antiga sociedade aristocrática do gótico europeu, né? Então, assim, realmente, os Dreamlike Films, é até uma coisa que eu não falei lá no vídeo, mas é interessante notar isso, eles têm uma forte tensão interna entre esses dois polos estruturantes desse tipo de filme, né? Bom, e o interessante desse personagem, desse cara, é que assim, ele é a materialização da influência do filme do gótico europeu, né? Ele é a materialização. Eles botaram um personagem dentro do filme que encarna essa influência na própria feitura do filme, das escolhas estéticas e outras questões relacionadas à feitura do filme, do próprio diretor, né, ou do próprio gênero ao qual o diretor está se vinculando, né? Muito interessante isso, você ver essas escolhas estéticas materializadas numa personagem do filme. A gente também pode perceber alguma influência de Lovecraft, H.P. Lovecraft, no filme, porque lá no filme tem a personagem principal vai lá descobrir o que aconteceu com o pai dela, né? Eu não vou entrar aqui, não vou dar spoiler desnecessário sobre o filme, mas tudo que eu vou dizer é que tem lá uma coisa a ver com o mar. O fato dessa cidade ser litorânea não é por acaso. O mar nesse filme, ele tem uma coisa misteriosa e sombria que é importante no filme. E isso aí, assim, essa coisa, né? E tem uma coisa interessante, porque esse mar também está associado a uma coisa assim antiga, um certo mal primordial. E isso é um dos temas mais presentes na obra do Lovecraft, essa coisa do mar, do mal primordial que vem do mar. É muito marcado, quem conhece Lovecraft sabe disso. Muitos contos dele têm esse elemento, né? Esse elemento mitológico, né? De um mal marítimo, de um mal primordial marítimo. E nesse filme aqui tem esse elemento, então talvez tenha sido uma influência direta de Lovecraft, não dá para saber aqui, mas, enfim, ao menos tem um paralelo forte nesse ponto com Lovecraft. Também o filme, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista narrativo, ele é o oposto desse tipo de filme com uma pegada mais realista, que estava se iniciando nessa época no cinema americano e que depois ficou conhecido como a tradição dos slashers filmes, os slashers. Slashers são aqueles filmes de psicopatas em geral, de serial killers, psicopatas que, né, saem matando
né, um monte de vítimas, né, fazendo aqueles filmes de body count, que tem uma contagem enorme de mortos, né, que o cara sai assassinando um serial killer. E assim, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, né, esse filme é de 74, deixa eu olhar aqui, 74, nessa época, um pouquinho depois, estava começando essa tradição americana dos filmes realistas de slasher. Realistas por quê? Porque normalmente nos filmes de slasher, a explicação para a motivação do assassino nada tem de sobrenatural, é alguma psicopatia dele próprio. Então é por isso que eu estou chamando de filmes com uma pegada mais realista, mais ambientados no cenário mesmo americano, porque nessa época também estava o fenômeno dos serial killers reais nos Estados Unidos, estava forte, né? Era uma tradição americana quase, né? O serial killer. E nessa época, então, o medo com serial killers, né? A propagação dos serial killers, né? Com Ted Bundy, essas coisas, era muito forte e isso refletiu de algum modo não, refletiu fortemente no cinema, criando essa tradição de filmes slashers, que a gente chama de filmes slashers. E essa tradição de filmes slashers, rapidamente ela foi embora não tenha começado exatamente no cinemão americano, começou no cinema independente americano, mas rapidamente foi absorvida pelo cinemão mesmo americano, e deu tradição aí, né, a esses dezenas, centenas de filmes de serial killer, tanto no cinemão americano quanto que no cinema independente também continuou. E eu falei, né, da pegada realista, além da construção do personagem ser realista nos slashers, a forma de narrar em geral é realista, né? É um certo tipo de filme que não tem muita abertura para o fantástico, para o universo onírico, para o universo dos sonhos, né? Não, em geral é uma coisa bem brutal mesmo, mostra assim a violência de forma bem brutal e de forma bem naturalizada, bem realista. Essa é a pegada em geral dos filmes slasher, e os dreamlike films, é exatamente o oposto disso. Normalmente são tomadas longas, são ambientes esfumaçados, ou cria-se uma ambientação que parece assim um pouco fantasmagórica, né? É nesse tipo de oposição que eu estou tentando aqui marcar entre os slashers mais realistas e os dreamlike films, como o próprio nome entrega, filmes mais oníricos e mais sonhadores. Esse tema do slasher americano é muito legal. Talvez eu depois faça um vídeo falando sobre o slasher. Eu tenho bastante filme para mostrar e mostrando como evoluiu, inclusive, né, a tradição dos slashers americanos, desde os primeiros filmes clássicos como o Black Christmas, embora seja canadense o Black Christmas, mas como que evoluiu isso e como tudo que acontece que é explorado, até o bagaço da laranja, né, depois virou uma coisa péssima, né, o slasher americano. Bom, enfim, e tem alguns filmes, principalmente do início, que são muito bons. Mas aí eu até citei aqui, né, então o Messiah of Evil é o oposto, tanto do ponto de vista da construção do filme quanto da estética, de filmes de slasher, como, por exemplo, o Black Christmas, que eu citei, o Texas Chainsaw Massacre e o Halloween. Aqui, especificamente sobre o Messiah of Evil, aconteceu o seguinte: os diretores não tiveram tempo nem grana para terminar o filme do jeito que eles tinham pensado no roteiro. Então o filme ficou sem final. O que foi filmado mesmo lá ficou sem final. Eles não filmaram o final que havia sido previsto. Então, o que aconteceu? Depois, esse filme, inclusive, teve ameaçado de nem ser lançado, de ser abortado, de ficar com um filme abortado, porque não conseguiram fazer o final. Filmar, né, o final. Então, o que aconteceu? Depois que o filme foi feito, algum tempo depois que o filme foi feito, eles resolveram, então, dar uma coerência interna, fazer um filme, juntar as pontas daquele negócio lá e fazer um filme mesmo sem o final original rodado. E assim, então eles tiveram que inventar uma estratégia para que ficasse um filme minimamente coerente, com começo, meio e fim, sem ter o final rodado. E como é que eles resolveram esse problema?
Eles resolveram o problema exatamente com aquele voice-over que eu falei lá do começo. Essa voice-over é que dá uma junção na história e conecta os elementos da história para tornar o que era, assim, meio caótico, né, dar uma certa unidade para a história. Mas é óbvio que há limites para você fazer isso, né? E, assim, a gente percebe que muitos trechos, assim, os pulos da história são meio bizarros, assim, assim, a gente nem consegue entender muito bem. No final, por exemplo, o par de personagens, ele se separa e praticamente não tem explicação por o que aconteceu com um deles, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que beiram realmente a hilariedade, assim, de tamanho que é o furos de roteiro, né? Assim, inconsistências de roteiro. Mas, assim, é um dreamlike filme, né? Então, um dreamlike filme já, por natureza, tem um pouco essa inconsistência. E aí, então, assim, dentro desse universo do dreamlike filmes, a gente mais ou menos aceita essa falta de conexão entre as partes e de um final mais, assim, claramente um final, de ter claramente um final para a história. Mas assim, né, você pode considerar que isso é um ponto negativo, certamente foi muito além do que os diretores queriam fazer mesmo dentro do Dreamlike Films, ficou demais assim a desconexão em algumas coisas e essa falta de final, mas assim, tendo em vista que é um Dreamlike Films, até a gente consegue assim relevar isso. Se fosse um filme de outra natureza, realmente aí teria sido muito mais grave, e talvez se fosse um filme de outra natureza, que não um Dreamlike Film, eles não teriam podido fazer esse filme com essa voice-over sem final, porque aí ficaria forçado demais. Bom, assim, é um filme muito bacana, com todos os seus inúmeros defeitos. É um filme muito bacana, com cenas muito legais, tomadas muito legais, um filme que faz esse diálogo com a pintura muito forte, e eu acho que é um dos melhores exemplos de dreamlike filmes que se pode encontrar no cinema americano independente. E uma última coisa, uma nota curiosa sobre esses dreamlike filmes é porque é o seguinte, para quem não sabe, tem assim uma certa comunidade de adoradores de filmes de zumbis. Existe isso, né? Adoradores de diversos filmes, né? Tem os adoradores de neorrealismo italiano, os adoradores de expressionismo alemão, tem os adoradores de filmes de zumbi. E há uma discussão entre esse pessoal, dos adoradores de filmes de zumbi, se tecnicamente esse Messiah of Evil é ou não um filme do zumbi. Inclusive aqui no Brasil ele foi traduzido, foi lançado como Zumbis do Mal. Há uma discussão se essa cidade, esses ghouls, essas criaturas que estão lá na cidade e que perseguem o pai lá da personagem, o que são essas criaturas? Se elas são pessoas ou se eles são zumbis. E assim, tem muitos elementos no filme para entender que eles são zumbis. Então tem essa discussão se isso aqui tecnicamente se qualifica como filme de zumbi ou não. Fica aí só essa anotação curiosa, especialmente para quem se interessa, né, por ver filmes de zumbis, é fã dessa vertente especial dos filmes de horror, que são os filmes de zumbis. Se você considera que Messiah of Evil é ou não um filme de zumbi, o que você acha aí? Põe aí no comentário se você é fã de filmes zumbis, se você conhece Messiah of Evil, se você tem alguma opinião sobre esse assunto. Bom, estamos batendo aí meia hora, eu vou terminar esse vídeo falando de Messiah of Evil, e no próximo vídeo, agora em sequência, eu vou falar do último filme que eu selecionei para esses Dreamlike Films, e tem uma pegadinha nesse filme, porque tecnicamente ele não é um Dreamlike Films, mas tem alguma coisa a ver, foi por isso que eu trouxe esse filme. Voltamos no próximo take, não saia daí.